Olá, esse é o projeto Psicologia de Jesus, nós já estamos no vídeo número 7. Se você acabou de chegar, dá um pause nesse vídeo, vou deixar aqui em cima a referência do vídeo número 1 para que você possa entender o que nós estamos fazendo aqui e aproveite melhor, as informações. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar novamente de um livro que está no Novo Testamento da Bíblia, e é o livro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 44, onde diz o seguinte: Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, ou seja, uma árvore má não vai produzir bons frutos. E ele termina falando assim: Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Bom, se você está assistindo todos os vídeos e você assistiu o anterior que fala sobre o narcisismo é inimigo da bondade, você já vai entender um pouco a referência com o vídeo de hoje, né? No vídeo anterior nós tínhamos uma pessoa que faz um comportamento aparentemente bom, mas que na verdade tem intenções ruins, né? Intenções de uma dinâmica do comportamento que não estão saudáveis e equilibradas. Por quê? Quando ela faz o mal, quando ela naquela situação onde ela está fazendo o bem para outra pessoa, ou seja, ela está doando dinheiro, ela toca um sino para que as pessoas possam agradecê-la, aplaudi-las e dizer o quanto elas são boas. Então, na verdade, ela não está preocupada com o fato de ajudar de fato alguém. Ela está preocupada com o fato de aumentar a sua imagem ideal, aumentar o quanto ela se ama, né? O quanto ela se deseja e o quanto ela é perfeita. Então é um comportamento que pode nos prejudicar, já que a gente está muito mais voltado para nós mesmos do que para o todo, né? Não podemos ser nem só nós, nem só o outro. Nós temos que ter esse balanço entre nós e o outro. Então, antes que eu fale dessas palavras tão eficientes de hoje e o que elas significam de forma profunda na questão da nossa saúde mental e existência, eu quero lembrar de um exemplo que foi algo que eu fiquei muito feliz que isso me veio à mente quando eu estava pensando sobre esse vídeo. Há muitos anos atrás, quando meu avô ainda era vivo, um homem muito importante na minha vida, que eu admiro muito, eu lembro essa única vez, durante toda a nossa relação, onde foi a primeira vez que eu vi ele se questionando sobre coisas assim mais profundas. Eu digo no sentido de falar isso comigo, né? Não que ele não o fazia. E aí eu lembro que ele sentou do meu lado uma vez e ele me perguntou assim, Bug, ele me chamava de Bug, né? Bug, por que que eu não entendo isso? Por que que as pessoas boas, que fazem o bem costumam morrer muito mais cedo do que as pessoas que fazem o mal? E aquilo lá ficou na minha mente por um bom tempo, né? Eu não, era muitos anos atrás mesmo, eu acho que eu estava no início da minha faculdade de psicologia. Eu ainda não exercia muito essa questão do pensar, do analisar, do filosofar, e aquilo também ficou me incomodando, aquela pergunta. Eu não tinha uma resposta para ele, né? Então vai cair muito bem no que a gente está falando hoje. Por quê? Uma resposta que eu poderia dar para o meu avô hoje seria uma resposta bem chata, né? A primeira delas bem racional e bem chata, que seria assim: bom, vô, primeiramente a gente precisa discutir filosofia, entender o que que é uma pessoa boa, o que que é uma pessoa má, para depois a gente ir para os dados estatísticos de quantas pessoas boas morrem, com que idade elas morrem, e quantas pessoas más morrem, com que idade elas morrem, com que doenças cada uma delas tem, para que então a gente tenha uma análise aí mais justa se pessoas boas morrem antes do que as pessoas más. Essa é a mais superficial, a mais racional e a mais chata, não diz muita coisa. Mas existe uma segunda coisa entrelada nessa pergunta, que eu acho que é a mais essencial e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. A segunda está relacionada a uma questão existencial, né? Pô, o que ele realmente estava querendo me perguntar e o que ele estava refletindo sobre, que é algo que eu reflito muito, eu acredito que a maioria das pessoas refletem muito, a morte ela vai acontecer para todo mundo, ou seja, nós temos certeza que nós vamos morrer, ou seja, essa vida vai acabar. Não importa o quanto eu estudar, o quanto eu trabalhar, o quanto eu construir, quanto dinheiro eu juntar, tudo vai acabar, tudo tem prazo de validade. Então, se tudo vai acabar,
compensa ser o que eu sou? Né? A pergunta dele era: para que eu vou ser bom e fazer tudo certo se eu vou ter o mesmo fim daqueles que fazem tudo errado e são maus? Né? Para que eu vou escolher o caminho difícil de ser honesto, de trabalhar, de ser fiel, de ser sincero, de construir as coisas, se eu posso muito bem roubar e facilitar, né, esse processo? Já que eu posso morrer a qualquer momento, para que eu vou escolher o caminho difícil? Eu acho que essa era o grande questionamento dele naquele momento, que acaba sendo um grande questionamento de todo ser humano. Para que eu vou escolher os caminhos difíceis se ele vai acabar, assim como vai acabar para qualquer outra pessoa que esteja fazendo tudo errado, né? Então, eu acho legal lembrar nesse momento de algo que eu já falei aqui, que é a logoterapia, né? A terapia que foi criada baseada no sentido da vida. O livro se chama Em Busca de Sentido, do Dr. Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, e ele observou as pessoas que eram capazes de manter seus valores e seus princípios, mesmo em condições tão difíceis. Ou seja, elas não estavam preocupadas em se corromper, em tentar sobreviver e se adaptar às circunstâncias. Elas mantinham os seus valores e seus princípios, mantinham os seus propósitos, e elas eram as únicas que se mantinham sãs naquele ambiente. Mesmo com toda aquela maldade, mesmo com a possibilidade de a morte acontecer a cada momento, elas se mantinham vivas e fortes, porque elas possuíam um propósito maior ligado a isso. Então, por causa de toda essa experiência e dessa observação, ele criou essa terapia que é baseada no sentido da vida. Por que eu estou falando isso? Porque dentro desse questionamento, se nós vamos morrer e a vida vai acabar, por que nós vamos escolher o caminho mais difícil? Né? Por que vamos nos dar o trabalho de pensarmos, de estudarmos, de nos tornarmos melhor, de fazer o bem para nós, de fazer o bem para os outros? Por que nós vamos construir toda essa dinâmica e seguir esse caminho que é muito mais difícil racionalmente falando, tá? É no sentido psicológico mesmo. Dá muito mais trabalho você seguir esse caminho, porque você precisa se analisar, você precisa amadurecer, você precisa todo dia ficar refletindo, analisando suas próprias consciências, suas ações, o tempo inteiro percebendo que tem coisas erradas que precisam ser melhores. Você está sempre lutando com a ideia de narcisista, né? Você está lutando contra o desejo de se amar e se adorar e se idolatrar o tempo inteiro. Pelo contrário, você está percebendo diariamente todos os seus erros e todos os dias querendo ser um pouco melhor, mudar aqui, mudar ali, para de alguma forma você ter um impacto positivo na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Então, voltando àquilo que Jesus falou, a árvore, cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, aquilo que você é aquilo que você faz. E aquilo que você faz repetidamente. Então, não tem como uma árvore boa produzir maus frutos. O que ele está falando aqui no sentido existencial, né? A sua vida, o seu propósito, se você se dedica todos os dias a construir algo bom para você, algo bom para as pessoas à sua volta, não tem como as consequências serem ruins. E é você e as pessoas à sua volta que vão se beneficiar dessas consequências. E ao mesmo tempo, ao contrário, se você só busca fazer o mal, suas intenções são más, e a gente faz o que faz porque a gente sempre quer algum benefício em troca, e porque a gente quer viver esse egoísmo, nós vamos sofrer as consequências disso e as pessoas à nossa volta também. Então, a sua vida, a sua história, a sua existência, nós vamos construir isso do jeito que nós queremos. Então essa reflexão, mais uma vez, vem falar da realidade da responsabilidade, a realidade de assumir as consequências das nossas ações. É por isso que a descrição do vídeo acabou sendo um pouco forte. Por quê? Porque quando a gente observa a maldade, observa a injustiça, observa a morte, a gente pode ou usar isso da melhor forma possível, crescer, amadurecer, se tornar melhor e ajudar os outros, ou a gente pode escolher o caminho mais rápido, mais cômodo, né? Um caminho onde eu vou utilizar tudo isso para justificar os pequenos atos maus e corruptos que faço todo dia. Ah, mas não tem problema fazer isso aqui, tem tanta gente que faz pior. Ah, não tem problema só furar a fila aqui ou
pegar um dinheirinho ali ou tirar uma vantagem ali, não chega nem perto dos milhões de trilhões de dólares ou reais que são roubados aí por outras pessoas. Então a gente usa aquilo que está fora, que é ruim, para justificar as pequenas coisas que nós fazemos. Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho mais cômodo. Nós podemos escolher o outro caminho, que é utilizar tudo isso de uma forma positiva e querer ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Eu acho que foi Gandhi que disse isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, Jesus ele traz essa poderosa reflexão mais uma vez de existência, de responsabilidade. Você quer ser uma árvore que dá bons frutos? Então a sua essência precisa ser boa, suas intenções, os seus desejos, seus princípios precisam ser bons e construídos dessa forma, numa base sólida. Agora, se você não quer ser isso, não tem como você ser uma árvore ruim que vai produzir coisas boas, tá bom? Então essa é a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo domingo. Um abraço e até mais.